com o Bruno Pinheiro. Parece que saiu um boletim médico agora atualizado sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcia, ótima tarde a você e em especial você que nos acompanha. Que honra, que alegria e satisfação. Vem com a gente porque tem notícia de momento. Um laudo de Jair Bolsonaro acabou sendo divulgado há alguns minutos e também, junto com esse laudo, a alta médica do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos acompanhar então os nossos repórteres acompanhando já essas últimas horas aqui no hospital, no DF Star, aqui na capital federal. Toda essa repercussão era por volta de 4 da tarde ontem, quando Jair Bolsonaro chegou no hospital aqui na capital federal. Ele teve ali uma emergência, foi necessário recorrer ao hospital sem mesmo uma autorização imediata do Supremo Tribunal Federal, mas aí, logo na sequência, os advogados informaram o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente ficou durante a noite inteira recebendo o atendimento médico e agora, na hora do almoço, por volta de 1h40, então, há cerca de 20 minutos, o ex-presidente recebeu alta. Essa é a última atualização do ex-presidente que foi admitido ontem no Hospital DF Star, ontem no dia 16 de setembro, devido a uma complicação de muito vômito, muita tontura também durante o dia de ontem. Aí há informações também diante de uma certa ansiedade após o julgamento a qual ele foi condenado a 27 anos inicialmente em regime fechado. Hoje já veio com essa melhora dos sintomas e aí na sequência então essa liberação. E toda essa escolta, na verdade, porque ontem esses agentes já estavam acompanhando o ex-presidente na parte externa do hospital, porque há então essa ordem do Supremo Tribunal Federal para aumentar a segurança do ex-presidente da República e agora então 24 horas, quase antes de 24 horas, ele já recebendo alta. E aí vem toda essa movimentação dos apoiadores do ex-presidente na parte de fora, na parte externa. O ex-presidente, diferentemente de outras vezes que foi ao hospital, ele acessou o estacionamento subterrâneo. Aí a gente vê, é uma imagem recuperada do último final de semana, não é uma imagem de hoje, mas ele foi ao mesmo hospital. Diferentemente dessa imagem, que a gente vê que ele fica na parte de fora ali esperando alguns minutos, cerca de 50, ou melhor, de 5 minutos e 50 segundos até ele entrar no carro e retornar. Hoje ele já saiu pela porta do fundo e entra imediatamente no hospital. Já então a gente volta a conversar com os nossos repórteres, o Igor Damasceno, que está lá no hospital acompanhando toda essa atualização, situação de momento, a saúde do ex-presidente da República que volta para a domiciliar neste momento aqui na capital federal. Até a residência do ex-presidente, algo em torno de 25 minutos. Então, se essa alta aconteceu às 2h40, eu acredito que já esteja na residência. 2h09. Vamos lá fora, então, diretamente do Hospital DF Star, aqui na capital federal. Igor Damasceno, as suas informações referente a Jair Bolsonaro, que acaba de receber alta. Olá, Bruno. Boa tarde a você, também a Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Há cerca de 10 minutos, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou esse hospital particular que fica aqui na região central de Brasília. Ele estava sob forte escolta policial, inclusive com a presença de um helicóptero fazendo monitoramento aéreo. Dentro do carro, além do motorista, estava a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que acompanha Jair Bolsonaro desde ontem. Foi ela quem o trouxe aqui para o hospital, passou a noite com ele e agora deixou o hospital rumo à casa deles, que fica a cerca de 15 quilômetros daqui, em uma região um pouco mais afastada da região central de Brasília. Eu estou nesse momento com um boletim médico atualizado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um boletim assinado por toda a equipe médica dele. Peço licença para ler o texto. Diz o seguinte, abre aspas: o ex-presidente Jair Bolsonaro foi admitido no hospital na tarde de ontem devido a quadro
quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. O texto continua. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anatômico-patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas em 2 das 8 lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Traduzindo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no domingo de manhã, veio aqui para fazer uma biópsia de manchas que ele tinha na pele. Foram extraídas 8 manchas e 2 apresentaram presença de células cancerígenas. Nesse momento, o advogado, aliás, o médico de Jair Bolsonaro, doutor Cláudio Birolini, ele explicou que essas células cancerígenas não são tão agressivas, mas também não são leves. São células ali na intermediária, que apresentam um certo risco. E por isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa fazer um acompanhamento médico periódico. Então, nós estamos falando de 2 situações. A primeira delas, que foi feito o exame, uma biópsia, no último domingo, onde 2 das 8 manchas extraídas apresentaram células cancerígenas. Isso despertou a atenção dos médicos, que vão começar a monitorar com mais frequência o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora nós estamos também falando dos refluxos e vômitos que o ex-presidente apresentou na tarde de ontem, que foi o grande motivo para a internação dele hoje. Então, em relação a esses vômitos, nós trazemos a informação de momento que ele já apresentou uma melhora, a pressão já está controlada, os vômitos também já estão controlados, e isso qualificou a receber alta. E em relação a essas células cancerígenas de média gravidade, Jair Bolsonaro vai começar a fazer um tratamento em torno desse sentido. O médico, o doutor Cláudio Birolini, explicou que não tem necessidade dele voltar com frequência ao hospital, mas que ele não pode pegar sol, por exemplo, e precisa fazer as intervenções, porque pode resultar em algo mais grave lá para frente. Então, essas são as atualizações em torno da saúde de Jair Bolsonaro, que deixou o hospital há cerca de 10 minutos, acompanhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, um momento de muita correria. Muitos apoiadores estão aqui fazendo uma vigília em prol do ex-presidente e também por causa da escolta policial. Bolsonaro deve estar chegando em casa nesse exato momento, depois de passar a noite aqui nesse hospital particular, internado e em observação dos médicos. Bruno e Márcia. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Só para a gente explicar o termo que está no boletim médico, carcinoma, como os médicos colocaram ali, é um tumor maligno que surge nas células da pele, aquelas que revestem o nosso corpo, né? Pode acontecer na superfície ou na parte interna da pele. Esse tecido, ele tem que ser retirado, né, pelos médicos, não só na parte superior, mas também uma espécie de escavação em toda a região onde tem esse carcinoma. Eu já tive um parente que teve esse tipo de câncer de pele, que é muito comum, inclusive é o câncer de pele mais comum que existe hoje no nosso país. Estima-se que 80% a 90% dos diagnósticos de câncer sejam carcinomas. Então, o que pode acontecer a partir de agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Além do monitoramento, talvez ele tenha que passar por mais um procedimento cirúrgico para retirada daquela região ali, uma parte maior da pele, ali de baixo, onde teria essas 2 pintas, 2 lesões que apresentam o carcinoma, para que o câncer não se espalhe para outras partes do corpo. E existe também uma outra possibilidade. Ele precisa fazer um exame de todo o corpo, fazer uma espécie de mapeamento das pintas. Então, todos os anos ele tem que passar de 1 a 2 vezes por ano nesse exame, que você entra numa espécie ali de tubo, e aí o tubo ele vai mapeando todas as pintas do corpo. Por quê? Porque realmente, quando se trata de câncer de pele, o cuidado precisa ser extremo. É um câncer de pele que é um câncer silencioso, que se você realmente não cuida, ele pode atingir as glândulas e realmente o negócio ser muito pior. Inclusive, é um dos que mais mata hoje aqui no nosso país. Então, a gente vai continuar trazendo essa atualização do estado de saúde de Jair Bolsonaro ainda nesta edição em tempo real com vocês. A Câmara